Salve, salve meus caros e minhas caras, tudo certo com vocês? Aí, já aconteceu de você estar escutando uma música que tem tanta nota, tá tão rápida que você pensa: meu, não faço nem ideia do que esse cara tá tocando. Pois bem, não sei pra você, mas comigo isso já aconteceu várias vezes. E foi pensando nisso que hoje eu trouxe 3 padrões de palhetada alternada que os guitarristas costumam utilizar bastante quando vão tocar rápido. E, por serem padrões relativamente confortáveis, eles favorecem um ganho de velocidade considerável. Já aproveitei também e trouxe 3 licks, um com cada um desses padrões, pra gente dar aquela fritadinha básica. Então, antes de mais nada, eu sou o Lucas Arneiro e se você tá chegando agora ou curte o conteúdo do canal, não se esqueça de se inscrever. Sei que a galera não gosta de se inscrever em canal pequeno, mas ainda tem muito conteúdo para trazer aqui para vocês, então vale a pena se inscrever para não perder os próximos vídeos e ainda dar aquela força pro canal. Sem mais delongas, bora pro que interessa. Bom, quando a gente ouve uma música, um solo que está muito rápido, muito cheio de nota, aquele bolo de nota pode dar uma confusão na nossa mente e parecer que não faz sentido algum. Porém, quando a gente entende que vários desses solos são compostos, na verdade, de várias pequenas partes que vão se agrupando e a gente passa a analisar essas partes individualmente, esse solo ele começa a ficar mais próximo da nossa realidade. É importante ressaltar que o fato desses padrões que eu vou mostrar serem relativamente confortáveis não significa que qualquer pessoa vai chegar logo de cara e sair tocando eles na velocidade da luz. Todos esses exercícios, eles exigem ainda assim a prática regular para chegar num resultado satisfatório. Até porque a intenção não é só tocar rápido, mas embrulhando todas as notas, né? Mas sim ganhar aquela velocidade com clareza e precisão. Então chega de lero-lero e bora pro que interessa. Vamos começar aqui com o primeiro padrão, que é queridinho do Malmsteen. Ele usa direto em vários solos dele. E neste exemplo, ó, vou começar com ele aqui nesse Dó aqui na casa 8. E o padrãozinho é esse aqui, ó. Primeiro lickzinho aí já pra gente treinar esse padrão é uma frase na horizontal utilizando uma corda só. A gente começa no Dó na casa 8 e vai subindo utilizando sempre a próxima nota da escala. Nesse caso, a escala de Dó maior. Bora tocar ele uma vez numa velocidade mais lenta. Vale lembrar que essa frase está em sextina, ou seja, são 6 notas por tempo. Então a gente tem que colocar a velocidade do metrônomo bem lá embaixo, senão vai ficar muito impossível. Enjoou de fazer numa corda só? Pode fazer em outras cordas. Enjoou de fazer indo? Pode fazer ele voltando. Bora tocar ele mais uma vez agora numa velocidade alta para vocês se ligarem. Observação obrigatória que serve para quase tudo quando o assunto é ganhar velocidade, que é não começar tocando com o metrônomo lá no talo logo de cara, mas sim pegar uma velocidade baixa em que você se sinta confortável e só ir subindo depois que estiver tocando certinho naquela determinada velocidade. Bora aqui então, já com o segundo padrão, este também um padrão de 6 notas, tá? Que vai ser esse aqui, ó. Neste segundo lick a gente vai fazer uma frase na vertical, então ela vai ter um desafio a mais, já que a gente vai ter que trocar de corda. Bora tocar este segundo exemplo numa velocidade mais lenta. Esse exemplo aqui está em Ré maior, mas você pode utilizá-lo em outras escalas também.
tipo de problema comum de acontecer nesse tipo de frase é dar uma engasgada na hora que a gente vai trocar de corda. Então vale a pena prestar atenção sempre no ataque de cada corda, né? Bora fazer este segundo exemplo mais uma vez, agora numa velocidade mais alta. Essa segunda frase em específico é um ótimo exemplo para se tocar em outras escalas, em outras tonalidades. Você vai ver que os desenhos vão mudar e algumas são mais fáceis, outras vão ficar mais difíceis. Bora para o terceiro e último padrão, que vai ser este aqui. Outro padrão aqui com 6 notas, a diferença é que são 3 na corda de cima e 3 na corda de baixo. Eu deixei esse padrão por último porque, em comparação com os outros dois, eu acredito que ele apresenta a maior dificuldade, já que você vai ter que ficar trocando de corda toda hora. Lickzinho já utilizando esse padrão, dessa vez em Sol maior, bora tocar ele primeiro numa velocidade lenta. Como são só 2 cordas, o interessante é brincar com ele também nas outras cordas depois, né? Bora tocar essa frase numa velocidade mais rápida também, pra gente se ligar como é que ela soa. Observação aqui que vale também para os outros 2 licks, essa frase também está em sextina. É importante se atentar porque esse é o tipo de padrão que também encaixa se a gente for tocar 3 notas por tempo. E se a gente não perceber que a gente está fazendo isso, a gente pode ter a falsa ilusão de que está tocando mais rápido, mas na verdade só diminuiu o número de notas. Bora ver esse exemplo aqui, tocado 3 notas por tempo ao invés de 6. Perceba que o BPM continuou o mesmo, mas a frase ficou muito mais lenta agora. E para finalizar, vou dar aqui um macete extra em cima desse último lick. A ideia inicial dele era paletar tudo, mas se tiver muito ruim de paletar tudo, mesmo em velocidades pequenas, uma alternativa que a gente poderia utilizar nesse caso seria paletar somente as 4 primeiras notas. Ou seja, eu vou paletar as 3 de cima, paletar a primeira de baixo e ligar o resto, ó. E nesse caso aqui vai dar um efeito bem da hora, porque como você ainda vai estar palhetando a maioria das notas, não vai perder esse efeito, né, de palhetada alternada, e pode ser que para você essa frase fique mais confortável de tocar assim. Pô, 3 lickzinhos aqui no esquema, mais uma dica bônus, já vale a sua inscrição, hein? Basta clicar aqui no botão de se inscrever, é de graça e já dá aquela força pro canal. Caso você não tenha decorado tudo logo de primeira, é normal, não hesite em salvar aí o vídeo para você assistir depois. Caso você seja iniciante, é normal que até nas velocidades mais lentas você sinta dificuldade. Então nesse caso o segredo é ter paciência e de pouquinho em pouquinho, e com o tempo você vai evoluindo e vai se sentindo mais confortável para utilizar todos esses exemplos, né, em outros tipos de exercícios e até mesmo nas suas próprias músicas. Até porque criar um solo, a gente não vai pegar um padrão desse aqui e ficar repetindo ele o solo inteiro, né? O mais comum é a gente tá ali numa frase criando nossas melodias e na hora que quiser dar aquela fritadinha básica, coloca um desses padrões no meio. E por hoje foi isso, espero que você possa ter tirado algum proveito de tudo que eu passei aqui. Semana que vem tem mais, grande abraço, tamo junto!